E nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, Renata sofre em seu quarto e não consegue se conformar com o fato de sua mãe Josefina a odiar tanto. As mensagens de Jerônimo chegam e ela as lê e responde antes de voltar a chorar. Jerônimo fala ao telefone com Regina e pergunta como tudo foi, e então recebe as mensagens de Renata confirmando que ela encontrará com ele às 9 horas no bar, a mentirosa. Augusto tenta viajar para a capital, mas ao chegar no aeroporto é parado por causa do vírus que está se espalhando pela região. A enfermeira tenta verificar sua temperatura e ele, revoltado, grita que é só uma gripe. A enfermeira diz que não vai autorizar a viagem. Renata chega ao bar mentirosa e Jerônimo a espera. Eles se cumprimentam e Jerônimo pergunta como ela está. Renata e Jerônimo conversam sobre todos os acontecimentos e Jerônimo diz que ama e que seu amor é mais forte que todos os obstáculos. Ele pega as mãos de Renata e diz que a ama, e Renata também diz que o ama. Eles fazem as pazes e se abraçam. Augusto chega à fazenda nervosinho como sempre e Ezequiel pergunta a ele por que ele voltou. Augusto explica que ele está com um pouco de febre e que foi por causa da epidemia de influenza. Enquanto isso, Renata e Jerônimo chegam no apartamento de Jerônimo e fazem amor loucamente. Karina conversa com Lázaro e diz que ele não está como antes, pois está frio e distante. Ele responde que estava muito ocupado e Karina diz, irônica, que ele estava ocupado passeando com a senhorita Aurora. Augusto vai até o consultório de Marina para conseguir uma liberação para poder viajar. Quando ele chega, ele ouve atrás da porta que Marina está grávida. Augusto fica muito feliz. Augusto então finalmente chega até a capital e ele vai diretamente para as empresas Monterrubel, onde Renata está trabalhando. Ele entra na sala de Renata, que diz que precisa falar com ele. Eles vão até uma cafeteria para conversar e Renata diz que ela está com Jerônimo e que não foi intencional, mas aconteceu. Augusto não se conforma e fica cheio de raiva de Jerônimo. Ele então diz a Renata: "Você sabe que eu te amei desde o momento em que te conheci." Renata responde que não queria machucá-lo e espera que ele entenda. Ela pede que ele entenda sua decisão e que tudo acabou entre eles. Augusto não deixa barato e diz a Renata: "Renata, não duvido de sua honestidade, mas é de Jerônimo." Renata não gosta do que ele falou e pergunta o porquê. Augusto então diz: "Ele não te disse nada?" Renata responde: "Do que você está falando?" Augusto diz que ele não é a pessoa mais indicada para dar notícia e Renata pergunta: "Que notícia, Augusto?" Augusto enrola para dizer e pergunta a Renata: "Você tem certeza que quer tentar com Jerônimo novamente?" Renata responde que a decisão de terminar com Augusto foi antes de se reconciliar com Jerônimo e que ela não entende o que ele está querendo falar. Augusto então diz: "Renata, você acha que seu amor por Jerônimo é tão grande o suficiente para aceitar que ele tem um filho com outra mulher?" Ele continua e diz que Marina está grávida de Jerônimo. Renata, surpresa, diz a ele que Marina não pode estar grávida de Jerônimo. Ela diz que é mentira e pergunta quem disse isso a ele. Augusto explica que ficou sabendo por acaso. Ele precisava de um certificado de saúde para viajar até a capital e acabou ouvindo Marina comentar com a enfermeira que ela estava grávida. Renata pergunta: "Jerônimo sabe?" Augusto responde que não sabe. Augusto então fica ali enchendo a cabeça de Renata, que começa a chorar e diz que não pode ser.